Entrevista do dia. Ao vivo aqui comigo, ele já está aqui sentado, o assessor técnico do Conselho Regional de Farmácia, a Adam Adami. Fala isso do seu sobrenome, certo? Adam Adami. Olha só que interessante. Bom, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu não acredito que ainda existem várias receitas com aquelas letras que não dá pra gente ler. Ainda existe isso? Indecifráveis, Rodrigo. Indecifráveis, né? O próprio médico emissor, muitas vezes, contactado pelo farmacêutico, não consegue ler a própria caligrafia. E aí, o que tem sido feito e qual que é o alerta do Conselho Regional de Farmácia? Bem, assim, desde 2019, o Conselho Regional de Farmácia tem sido muito parceiro, né? De um lado da população, de outro do próprio farmacêutico, né? O Conselho tem ido buscar estratégias, Rodrigo. Por exemplo, tem ido buscar o apoio das casas legislativas, né? Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, e tem obtido êxito. A gente tem, por exemplo, a gente conta com 3 leis, né? Uma lei de 2008, que obriga que as prescrições sejam emitidas, impressas em computador durante a consulta. A gente tem uma lei municipal que institui dia 20 de setembro, Dia Municipal em Defesa da Prescrição Legível, e também, igualmente, dia 20 de setembro, uma lei estadual instituindo como Dia Estadual em Defesa da Prescrição Legível. Agora, se há algumas leis, né, que cercam tanto o farmacêutico quanto o paciente que vai a uma UPA, a um hospital, quando acontece esse tipo de situação, o médico passa lá a receita, né, escreve a caneta, carimba, faz a assinatura e chega na farmácia, não dá para ler, não dá para entender. Há algum canal de denúncia, Adam? Sim, desde 2019 foi criado um canal de denúncia, uma plataforma disponível no site do CRFMS, né, para que o farmacêutico, o próprio paciente, faça um registro fotográfico, né, faz uma foto e encaminha essa receita elegível ao Conselho Regional de Farmácia. Ao Conselho Regional, o Conselho tem encaminhado remessas, cargas de prescrição ao CRM de maneira periódica, desde 2019, de modo que foram encaminhadas 9 remessas, 9 cargas de receitas elegíveis ao CRM. O CRM tem o poder de abrir sindicância, chamar o médico fazer um ajustamento de conduta, né, Rodrigo? Então, assim, sem desprezar outras vias, né? Como, por exemplo, o procurador do CRF pode entrar, ajuizar uma ação, né? Porque, assim, o que a gente está falando é do direito das pessoas de ter acesso à saúde, a um tratamento médico, né, Rodrigo? E aí o farmacêutico, muitas vezes, eu já assisti, o paciente às vezes não entende, ele entende que o farmacêutico tem que decifrar, né? E ninguém fez egiptologia, ninguém consegue decifrar escrita cuneiforme, hieróglifo, nós fizemos isso na nossa grade, né? Então, assim, o farmacêutico muitas vezes ele é compelido, ele é hostilizado no balcão, porque o paciente entende que o médico é soberano e o farmacêutico tem que se virar. Quando o farmacêutico assume o risco de aviar uma receita elegível, Rodrigo, ele assume uma série de riscos, de responsabilidade civil, inclusive, porque ele pode trocar o medicamento, trocar a dose, errar a via, é um comprimido, é um xarope, é 50 miligramas, é 100 miligramas, né? E tem as cadeias de responsabilização, Rodrigo. Porque hoje as pessoas são muito conscientes, né? E aí muitas vezes vão atrás dos seus direitos. Bom, você me falou das cargas enviadas, né, do Conselho Regional de Farmácia para o Conselho Regional de Medicina. O CRM devolve para vocês o parecer do que está acontecendo? Sim, o Conselho Regional de Medicina comunica a abertura dos processos, das sindicâncias. E assim, lamentavelmente, a grande maioria, mais de 97% dos casos, são arquivados, né? Porque, de alguma maneira, o médico consegue provar ou argumentar, ou arguir, né? Que não houve um prejuízo direto à saúde porque o paciente não comprou um medicamento errado, né? Bom, mas se há uma lei que ampara, né, o paciente, o farmacêutico, que o médico deve imprimir a receita e ainda assim tem profissionais que desrespeitam, acho que até um alerta, o próprio paciente pode falar, doutor, o senhor pode imprimir, né? Porque não é um favor, né? É uma função, né? Exatamente. Inclusive o CRF faz 2 grandes orientações. São 2 diretrizes nesse caso. Primeiro,
A gente precisa hoje empoderar o paciente. O paciente não pode sair com dúvida do consultório médico. Como ele não sai com dúvida do escritório de engenharia, né, Rodrigo? Ele já fica tanto tempo esperando por atendimento, né? Da odontologia. Então, ele tem que exigir do médico, primeiro entender o que o médico prescreveu, quais medicamentos o médico prescreveu na sua receita, que ele sai sem nenhuma dúvida. E a segunda grande diretriz é assim, a orientação desde 2019 é do CRF para os farmacêuticos sul-mato-grossenses. Farmacêuticos, na dúvida, não havia uma receita elegível ou que gere algum nível de dúvida. Bom, quando o senhor fala assim, não havia, não aceite, é isso? Não aceite, não aceite. Pessoal, e até um alerta, né? A gente fica esperando tanto tempo, para quem está me ouvindo em todo o estado, numa UPA, num posto de saúde, num consultório odontológico, né? Igual o Adam está falando aqui, que ele que é assessor técnico do Conselho Regional de Farmácia. A gente espera por tanto tempo, eu volto a falar, não é um favor que o profissional da medicina está fazendo para a gente. É a função, é a função. Assim como nós temos direitos e deveres, todo profissional também tem uma função. E vale reforçar. Eu acho uma coisa muito importante que há uma lei que ampara, né? Há uma lei que ampara. O Conselho Regional de Farmácia, ele recebe mais reclamações em Campo Grande ou no interior, Adam? A gente tem uma reclamação maior de Campo Grande. Mas de Campo Grande? O problema ocorre, Rodrigo, nos 79 municípios. E principalmente na rede pública, né? E não diferentemente, a gente fez o evento agora 20 de setembro, né, lá no Tribunal de Justiça. A gente tem, o Estado do Mato Grosso avançou, Rodrigo, a gente ainda tem problemas, mas avançou. Então, você precisa destacar, né, o caso de Campo Grande, Secretaria de Saúde de Campo Grande, vem e tem enveredado esforços nesse sentido, não de agora, mas de alguns anos, né, para melhorar, para que as unidades de saúde tenham fibra ótica, tenham internet, para que os médicos possam emitir uma prescrição impressa, né? Houve investimento em computadores, em locação de impressoras, né? E Mato Grosso do Sul, Rodrigo, com muito orgulho, ele tem sido referência para o Brasil. O estado do Rio de Janeiro visitou Mato Grosso do Sul e tem copiado os modelos e vai percorrer os mesmos caminhos que nós percorremos. A gente fez grandes parcerias, Defensoria Pública Estadual, preciso destacar, o Ministério Público Estadual, as duas promotoras, Promotoria e Saúde Pública, são grandes parceiras, têm ajuizado ações, né? Tem uma decisão recente que obriga a SES e CESAL, né? Secretaria Municipal Estadual de Saúde de Campo Grande, a implantar, a assegurar a prescrição legível, impressa ou eletrônica, né? E a gente tem avançado. A gente precisa avançar um pouco mais no interior do estado. Bom, pessoal, e esse avanço, né? É isso que eu falo, viu, Adam? A gente não pode ter medo ou receio, mas eu acho que é uma grande orientação, porque a gente vê também, né, quando está ali naquele atendimento, os tons se elevam também, né? Os ânimos ficam exaltados. Pessoal, quando acontecer uma situação como essa, procure também a ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde do seu município. Tem que procurar a ouvidoria. Atenção, Dourados, Três Lagoas e Bonito, fiquem agora com a sua programação local, Campo Grande e região. Eu volto a falar sobre as receitas escritas, né, e prescritas por médicos ainda, pessoal, à mão, né, com caneta. Bom, Adam, e nesse ponto ainda, o farmacêutico, quando ele recusa uma receita vinda da mão, o paciente ele pode voltar para o médico para pedir outra receita? Ele tem esse dever também? Ele pode fazer isso? Sem dúvida nenhuma, é um direito do paciente, né? Ele retorna. Essa é uma orientação que a maioria dos farmacêuticos dão, né? O senhor retorna ao seu médico, retorna à unidade de saúde, o serviço de saúde que o senhor emitiu essa receita. Se não for o mesmo médico, procure a unidade de saúde com vistas a fazer uma substituição, uma troca, né? Pela lei, Rodrigo, o farmacêutico ele pode tentar fazer um contato com o prescritor, né? E isso é um grande desafio, um desafio hercúleo, eu diria, né? Você tentar ligar numa UBS e tentar falar com o mesmo médico que atendeu o paciente. A orientação é essa, retornar na unidade de saúde para providenciar a troca da receita. Você sabe que tem uma pergunta que chegou aqui, medicamentos também em duas vias, né? Que são aqueles medicamentos também, e quando falta uma via, o farmacêutico ele pode recusar. Isso. Há uma certa flexibilidade, algum jogo de cintura, né? Alguns receituários de retenção devem ser emitidos em duas vias. Na maioria dos casos, quando se apresentar a primeira via, Rodrigo, a farmácia acaba atendendo, porque a farmácia também tem esse papel de utilidade pública, né? De pensar, o farmacêutico, tal qual o médico, o enfermeiro, faz um juramento
Não pela burocracia, mas pela saúde das pessoas, né? Mas tem casos, evidentemente, que não dá para aviar, quando é a segunda via, ou a receita está vencida, ou a receita está rasurada, tem alguma emenda, né? Pessoal, orientações dadas. Adam, só para a gente encerrar então, quais são os canais de comunicação que a gente pode aí fazer a denúncia ou abrir uma reclamação? Pois bem, os serviços de ouvidoria, você bem frisou, ouvidoria do próprio município, da Secretaria Municipal de Saúde. O CRF tem uma ouvidoria, um serviço de ouvidoria também disponível, WhatsApp, telefone. E além disso, a gente tem uma plataforma, um link no site do CRF que se chama Prescrições Elegíveis, Notifique Aqui. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer farmacêutico, né, o acompanhante do paciente, né, ele pode sim registrar, fazer um registro fotográfico da receita elegível na rede pública e na rede privada e encaminhar, ele vai preencher basicamente 3 campos, 3 linhas, né, e vai para a base de dados do CRF. O CRF encaminha periodicamente ao Conselho de Classe, o CRM no caso, e solicita providências para que isso não ocorra mais. Bom, orientações dadas, recebi aqui o Adam Adami, assessor técnico do Conselho Regional de Farmácia, dando orientações. Obrigado, viu, Adam? Um abraço a toda a equipe do Conselho. Abraço, Rodrigo. Obrigado. Pessoal, orientações dadas.